Olá, galerinha, bom dia ou boa tarde. Seja bem-vindo à nossa aula número 1, Aspectos Gerais da Arte. E aqui nós vamos fazer uma revisão dos movimentos e dos momentos artísticos literários que datam os séculos que se passam. Então, hoje nós vamos fazer uma grande revisão analisando dois momentos. E ao longo de algumas semanas nós vamos fazer a revisão nas próximas aulas dos demais momentos, que vai ser da seguinte maneira. Nós vamos analisar a arte na pré-história, logo em seguida a arte na antiguidade, a arte medieval, a arte que vai do século XV ao século XIX e depois nós vamos analisar a arte moderna. E por fim, a arte contemporânea. Então, até a gente chegar na arte moderna e na arte contemporânea, nós vamos fazer uma grande revisão desses conteúdos e desses conceitos. Para você que vai fazer a prova do Enem também, eu espero que essa revisão ela possa auxiliar e assim desenvolver um conteúdo melhor sobre o que é arte. Ao som aí no fundo de Beethoven, então nós vamos agora entrar lá na antiguidade. Antes da antiguidade existe uma coisa chamada pré-história. Então a arte ela existe desde muitos e muitos e muitos anos. Então a arte na pré-história ela vai ser aquela arte que nós vamos observar há 20 mil anos antes de Cristo, 25 mil anos antes de Cristo, quando o homem primitivo, um dos primeiros vestígios de homem na Terra, ele vai deixar a sua marca, a sua existência naquele momento de vida. Então, a primeira arte que nós temos, que é a arte na pré-história, é uma coisa chamada de arte rupestre. A arte rupestre nada mais é do que aquela arte que é feita em pedras ou registrada em pedras. Então era muito comum o homem na pré-história ele registrar a partir dos elementos e dos materiais que ele tinha nas grutas das cavernas, a sua maneira de existir e como ele via aquele mundo naquele momento. Então essa arte que nós encontramos na pré-história, no homem na pré-história, é o que nós vamos chamar de arte rupestre. Uma das curiosidades e uma coisa que eu acho uma obra de arte, uma das obras de arte mais antigas do mundo e que vocês podem procurar aí no Google, é uma obra de arte chamada A Vênus de Willendorf. Essa imagem, segundo pesquisadores, ela existe há aproximadamente há 25 mil e há 20 mil anos antes de Cristo. Então é uma das obras de arte mais antigas do mundo. E é uma escultura que foi esculpida com diversos tipos de material. E o mais curioso disso tudo, que para o homem daquela época, daquela civilização, essa imagem ela representava a fartura e a prosperidade. Então o homem, a partir daquilo que ele também crê, ele deixa o seu registro para aquele momento histórico. Então toda vez que a gente falar de pré-história, a coisa mais importante é você pensar assim, existia um homem na antiguidade, então nós vamos pensar a pré-história a partir de 8 mil a.C. até 20 mil a.C., 30 mil a.C., e tudo isso é a pré-história. E logo em seguida, nós vamos entrar em um outro momento de arte, que é o que nós vamos chamar de arte na antiguidade. Então a arte na antiguidade, ela vai ser dividida em três momentos, que vai ser a arte para os egípcios, a arte para os gregos e a arte para os romanos. Então nós vamos passar por cada uma dessas artes. Tem uma coisa muito curiosa sobre a arte na pré-história que eu esqueci de falar para vocês,
que é o que? A arte na pré-história ela também está dividida em 3 momentos, né? Que é o momento paleolítico, que vai datar de acima de 8.000 anos. Depois nós vamos ter esse momento paleolítico, ele também é chamado de o momento da pedra lascada. Depois nós vamos ter o momento neolítico, que é a idade da pedra polida, que vai de 8.000 anos antes de Cristo a 5.000 anos antes de Cristo, e a idade dos metais, que vai de 5.000 a 4.000 anos antes de Cristo. Então isso dá sobre os povos da pré-história, é muito importante que você saiba essa divisão de paleolítico, neolítico e a idade dos metais. Uma área que se relaciona muito, né, e que é parte de pesquisas e de estudos hoje é a geografia ou a geologia, que vão, de uma certa maneira, pesquisar esses fósseis ou encontrar em grutas, na natureza, os registros dessas obras de arte. Parte desse lugar de estudo hoje, a investigação disso que nós temos como arte na pré-história, né? Tudo que vem a partir de 4.000 a.C., né, quando os sumérios desenvolvem a escrita, vai começar então o período da antiguidade, que vem esses 3 povos, né, esses 3 impérios que existiram. Então nós vamos começar aqui a pensar o seguinte: havia um grupo de pessoas que eram chamados de egípcios lá no Egito. Lógico, esses são os egípcios no Egito. E aí esses caras estavam lá e eles falam assim: olha, a gente quer desenvolver uma ideia de arte para poder deixar marcada a nossa cultura e tradição. Então tava lá os faraós, né, que existiram. E aí esses caras falaram assim: não, então beleza, a gente precisa de ter uma técnica para isso. Então os faraós, os egípcios, eles vão começar a desenvolver uma técnica muito específica de arte egípcia. E essa arte, ela vai ser uma arte também chamada de arte mortuária, porque é a veneração da vida após a morte. Então, para os egípcios, a morte era algo muito misterioso, né? E segundo o que se encontra na história, né, os faraós eles esperavam esse dia como o grandioso dia, né? E aí o que eles acabavam por fazer? Eles acabavam construindo tumbas, túmulos e registrando nas paredes com hieróglifos. Isso. Essas marcas. E uma característica das obras de arte produzidas pelos egípcios é que eles usavam a lei da frontalidade. Então, o que é essa lei da frontalidade? Tudo que era muito importante para eles, como por exemplo os deuses, os animais, eles sempre vão aparecer na representação da figura com o corpo, o peito para frente, mas o rosto em perfil. Então é muito comum vocês encontrarem obras de arte parecidas com essa lei da frontalidade. Então quer dizer, você olhou para essa obra de arte ali, aquele monte de rabisco na parede, né? Que é assim que as pessoas olham, que monte de rabisco, né? Então você olha para aquele monte de rabisco e pensa assim: vê um pássaro, vê um faraó, né? E aí, quer dizer, tem essa lei da frontalidade. Isso é uma característica para poder ler esse tipo de obra de arte dos egípcios. Saindo lá do Egito, nós vamos entrar na comunidade dos gregos. Então, os gregos, né, toda vez que quando a gente fala de arte egípcia, a gente lembra dessa veneração da vida após a morte, a lei da frontalidade. E logo em seguida, quando pensa em gregos, né, nós vamos pensar no belo, na perfeição. Então os gregos eles passaram esse momento todo, né, a antiguidade ela vai de 4.000 a.C. até o século V. Então os gregos eles passam esse período todo buscando o belo, a perfeição. E aí uma coisa que é muito evidente nesse período de analisar essas artes gregas são as formas que vão ser sempre perfeitas. E é nesse momento que vai começar a aparecer, por exemplo, na pintura ou nas esculturas, né, o nu feminino. Então você vai ver a própria representação da vida do homem
só que essa representação perfeita. Para que acontecesse essa representação perfeita, era preciso de muito estudo. Então, a matemática, por exemplo, ela vai ganhar muita força nesse período que os gregos estão nessa busca incessante pela perfeição, né? E a matemática, eles precisam calcular as proporções, os tamanhos, as dimensões, né? E de todo lado que você olha uma arte grega desse período da antiguidade, é uma arte perfeita. E saindo dali, nós vamos para os romanos, o Império Romano, né? Então, se a gente fosse fazer uma aula sobre o Império Romano, assim, daríamos uma live de 3 horas e meia. Mas o que é importante a gente saber para essa revisão de arte, né, dos povos na pré-história e na antiguidade, é que existia um povo um povo que vivia em Roma, e esse povo é o povo romano. E o povo romano, basicamente, eles vão aderir à ideia da arte perfeita dos gregos, ou seja, é muito comum você observar uma obra de arte romana, né, e identificar esses traços dessa perfeição, junto com a arte dos etruscos, que eram um povo. E os etruscos, eles vão trabalhar uma arquitetura que vem trabalhando com arcos e detalhes grandiosos, né? Então é muito comum nesse período, né, do 4000 a.C. até o século V, o Império Romano ele vai misturar essas duas ideias diferentes, né? As ideias dos gregos e as ideias dos etruscos, e isso vai ser a sua perspectiva de arte. Uma obra de arte que é fácil de você reconhecer com essa junção, por exemplo, é o Coliseu em Roma. O Coliseu era onde tinha lá aquelas lutas, aquelas brigas dos gladiadores, as festas que duravam 100 dias e que morriam aproximadamente 9.000 animais e 2.000 pessoas em uma arena. E um filme que é bem legal de vocês assistirem, que você identifica essa junção dessa obra perfeita dos gregos com a obra dos etruscos, é um filme chamado Pompeia. Pompeia foi uma cidade romana que ela desapareceu no ano de 523, se não me engano, porque um vulcão entrou em erupção e deu cabo naquilo ali tudo. Muitos anos depois, por volta dos anos de 1700, arqueólogos, geólogos, investigando aquela área, conseguem encontrar essa cidade perdida, Pompeia. E aí o que acontece? Eles vão escavando e vão conseguindo pegar retratos e formas dessa arquitetura daquele momento. Então, quem vai a Pompeia e visita hoje, isso é um grande parque nacional, e é possível você, como o vulcão entrou em erupção, as pessoas elas paralisaram nos afazeres, nas coisas que elas estavam fazendo no momento. Então você vai ter um encontro, né, de como se fosse uma grande fotografia de um momento lá no ano de 500, por volta do ano 500 depois de Cristo. Então vale a pena pesquisar. Pompeia é o nome de um filme e o nome de uma cidade romana. E aí a nossa atividade para hoje, né, o que você vai fazer? Vai pensar os povos da antiguidade e da pré-história. Eu quero que você pesquise rapidamente aí no Google o que é uma arte rupestre. Depois, você pesquise o que é a Vênus de Willendorf. Se você não sabe escrever, pergunte para o Google que ele vai encontrar a Vênus de Willendorf. Coloca lá, povos da pré-história, você vai encontrar isso. Arte egípcia, arte grega, arte romana. Então, essas imagens, assim que você buscar, contextualize a partir do que você viu nessa aula número 1. Aspectos gerais sobre a obra de arte. Se tiver alguma dúvida, o que você vai fazer?
Nós vamos nos encontrar sempre por aqui, pelo YouTube, no WhatsApp da sua sala. Então você vai mandar a sua dúvida para mim lá pelo WhatsApp, do grupo da sua sala. E aí, assim, as perguntas mais interessantes e mais inteligentes, eu reproduzo elas aqui no próximo vídeo. Então, no próximo vídeo, é bem provável que a gente já comece com um Tire Dúvidas. Um grande abraço para vocês, se liguem aí na educação e não fiquem sem estudar. Mesmo que de casa, vamos fazer essas atividades. Um forte abraço para vocês, moçada. Até mais!